No episódio anterior, iniciamos uma jornada para responder uma grande pergunta: como a química consegue controlar a quantidade de substâncias dissolvidas e por que isso é tão importante para medicamentos, alimentos e processos industriais? Hoje vamos dar um passo nessa resposta. Você já colocou açúcar no café e percebeu que chega um momento em que ele simplesmente para de dissolver? Você mexe, espera e mesmo assim o açúcar continua no fundo da xícara. Por que isso acontece? Será que todo solvente consegue dissolver qualquer quantidade de soluto para formar uma solução? Hoje você vai descobrir que existe um limite para isso e que a química consegue prever exatamente quanto de uma substância pode permanecer dissolvida em determinadas condições. Agora vou te fazer uma pergunta: existe um limite para a dissolução? Imagine uma xícara contendo café quente. Você adiciona uma colher de chá de açúcar, ela dissolve completamente. Adiciona outra, também dissolve. Mais uma, ainda dissolve. Mas chega um momento em que o açúcar começa a permanecer no fundo da xícara. Isso significa que a solução atingiu seu limite de dissolução. É justamente esse limite que chamamos de solubilidade. Portanto, solubilidade é a quantidade máxima de soluto que pode ser dissolvida em determinada quantidade de solvente, em determinadas condições de temperatura e pressão, formando uma solução saturada. Observe que a temperatura faz parte da definição. Por isso, a solubilidade não é um valor fixo. Ela pode variar conforme a temperatura ou pressão para os gases. Quanto à solubilidade, as soluções podem ser classificadas em insaturadas, saturadas e supersaturadas. Uma solução insaturada, ela possui quantidade de soluto menor que o limite de solubilidade. Então isso significa que essa solução ainda consegue dissolver mais soluto. Uma solução saturada contém exatamente a quantidade máxima de soluto dissolvido. E neste caso, se adicionarmos mais soluto, ele permanecerá separado da solução. Lembre-se agora do exemplo da adição do açúcar no café. Quando chega um ponto ou um momento em que a gente adiciona açúcar na xícara de café para adoçá-lo e o açúcar começa a ficar no fundo do recipiente, é porque já atingiu a saturação daquela quantidade de café. Uma solução supersaturada é uma situação especial. Ela contém quantidade de soluto maior do que normalmente seria possível dissolver naquela temperatura. E elas são soluções instáveis. Uma pequena perturbação pode provocar a cristalização imediata do soluto. Vou aqui agora citar alguns exemplos rápidos e exemplos clássicos. O mel cristalizando. O mel ele contém mais açúcares, principalmente glicose e frutose, que são dissolvidos mais do que aquela quantidade de água que está presente no mel consegue dissolver. Então, essa instabilidade química é exatamente o que faz o mel cristalizar com o tempo. Um outro exemplo é as bolsas térmicas reutilizáveis. Essas bolsas térmicas instantâneas, também chamadas de, entre aspas, gelo quente, elas utilizam a solução supersaturada de acetato de sódio. E quando elas são ativadas, por ser uma solução instável e contém mais soluto dissolvido do que o limite normal, inicia-se a cristalização, consequentemente começa a liberar calor. Por isso que é chamado de bolsa térmica. E existe ainda a produção de cristais. Na produção de cristais é feita através de uma solução supersaturada. Agora vamos passar para a curva de solubilidade. As informações de solubilidade de um soluto em um determinado solvente em várias temperaturas podem ser representadas em um único gráfico. E a
curva que aparece no gráfico, ela indica a quantidade máxima de soluto que pode ser dissolvida em uma quantidade padrão de solvente. Essa quantidade padrão geralmente são 100 gramas de água em diversas temperaturas. Então ali aquele gráfico, aquela curva, ela permite prever exatamente onde vai ocorrer a saturação, onde é a insaturação e quando vai ocorrer a precipitação. Portanto, a curva de solubilidade, por trazer tantas informações importantes sobre uma solução, ela é muito cobrada em vestibulares, também muito cobrada em Enem. Mas como interpretar os eixos de um gráfico? O eixo da vertical, ou o eixo Y, ele representa o coeficiente de solubilidade, indicando a máxima massa do soluto em gramas que pode ser dissolvida. Já o eixo horizontal, que é o eixo X, ele representa a temperatura do solvente, geralmente em graus Celsius, que é a variável que altera a capacidade de dissolução. Então, a curva de solubilidade, ela permite prever quanto de soluto pode ser dissolvido, permite prever quando vai ocorrer a saturação da solução e ainda permite prever quando haverá precipitação do soluto. Então, são muitas informações importantes em um único gráfico. Por exemplo, num determinado gráfico de solubilidade, a 20 graus Celsius, a solubilidade de um soluto é de 40 gramas em 100 gramas de água. Isso quer dizer que, se nessa temperatura for adicionado 50 gramas desse soluto em 100 gramas de água, 40 gramas se dissolve e 10 gramas precipita, ou seja, essas 10 gramas que está em excesso vai ficar no fundo do recipiente. E aqui vai uma observação. Para a maioria dos solutos sólidos, ao aumentar a temperatura da solução, a solubilidade do soluto também aumenta, porém, há algumas exceções. É importante reforçar que cada substância possui seu próprio comportamento, ou seja, possui sua própria curva de solubilidade. E agora, continuando, aqui até nesse momento, até nesse ponto, nós discutimos quanto é possível dissolver um soluto em uma solução. Agora vem a pergunta: mas como expressamos quantitativamente a quantidade de soluto presente em uma solução? Uma das formas mais utilizadas é a concentração em massa, que tem a seguinte definição: concentração em massa é a relação entre a massa do soluto e o volume da solução. Ou seja, C maiúsculo é igual a M minúsculo dividido pelo V maiúsculo, que é o volume da solução. A concentração em massa geralmente tem a unidade grama por litro ou miligrama por litro. Por exemplo, vamos supor que vamos dissolver 20 gramas de sal e completamos o volume da solução para 2 litros. Neste caso, a concentração vai ser 10 gramas por litro, que significa dizer que a cada litro de solução contém 10 gramas do soluto. Fazendo agora utilizando a fórmula que vimos agora há pouco. Concentração em massa é igual à massa do soluto, que é 20 gramas do sal, dividido pelo volume da solução, 2 litros. 20 dividido por 2 é igual a 10 gramas por litro. Essa unidade em gramas por litro ou miligrama por litro é amplamente utilizada no tratamento de água, na indústria de alimentos e em diversas aplicações laboratoriais. É possível também verificar a concentração de íons nas garrafas de água mineral. Então, se você tiver uma garrafa de água mineral em casa ou então for ao supermercado, observe que lá no rótulo tem a representação da concentração em massa de diversos íons que estão presentes naquela água mineral ou água adicionada de sais. Existem ainda outras formas de expressar a quantidade de soluto em uma solução. Portanto, no próximo episódio você irá conhecer outras formas de expressar a concentração e aprenderá como preparar uma solução com precisão. Agora vamos para a curiosidade descomplicada. Você sabia que o mel pode cristalizar naturalmente sem estar estragado? Isso acontece porque ele é uma solução extremamente concentrada de açúcares.
Em determinadas condições, principalmente em temperaturas mais baixas, parte da glicose deixa de permanecer dissolvida e forma cristais. Portanto, algumas pessoas têm aquele hábito de colocar o mel dentro da geladeira. E como está em baixa temperatura, pode ser que o mel comece a cristalizar, mas o mel não está estragado e não está adulterado. Tá? Isso vai apenas acelerar esse processo de cristalização. E na maioria das vezes, esse processo é completamente natural e não indica perda de qualidade, tá bom? Então fique atento, agora você já sabe que nem sempre quando o mel está precipitando, se está cristalizando, aquele mel perdeu a qualidade. Antes de terminarmos, quero que você leve uma ideia deste episódio para o seu dia a dia. Quando você adoça um café, prepara um soro caseiro ou observa o mel cristalizar, está presenciando fenômenos relacionados à solubilidade. E compreender esses processos é perceber que a química não acontece apenas nos laboratórios. Ela está presente nas principais escolhas e nas experiências mais simples do cotidiano. Agora, uma pergunta descomplicada que vai nos guiar para o próximo episódio. Como os laboratórios conseguem preparar medicamentos, soros e soluções com concentrações tão precisas? No próximo episódio, vamos aprender sobre concentração e quantidade de matéria, título, diluição, mistura de soluções e introdução à titulação. Hoje você aprendeu e você descobriu que toda solução possui um limite para dissolver um soluto e que esse limite pode ser previsto e representado por curvas de solubilidade. Aprendeu que a solubilidade estabelece o limite da dissolução e a concentração indica quanto de soluto existe na solução. No próximo episódio, vamos transformar esse conhecimento em ferramentas quantitativas utilizadas diariamente por químicos, farmacêuticos, engenheiros e profissionais da saúde. No Química Descomplicada, a gente não decora fórmulas, a gente entende a lógica da química. Eu sou o professor Romésio Carvalho, um forte abraço, exploradores da química, e até o próximo episódio. Até lá!